A Comissão de Combate às Discriminações quer discutir a lei orgânica do DEGASE e vai buscar informações sobre o orçamento do órgão e detalhes sobre a realização de um concurso para servidores do departamento. As medidas foram determinadas durante a audiência pública nesta segunda-feira, que debateu os problemas nas unidades socioeducativas do Estado. Segundo a vereadora Mônica Cunha, para mudar a situação dessas unidades, é necessário que haja o fortalecimento de políticas intersetoriais que levem em consideração diferentes fatores que influenciam a vida da população. Enquanto essa coisa não acontecer, essa interlocução do Estado e município, entendendo que esse adolescente é nosso e que essas políticas públicas, porque é isso que tem que ser, políticas públicas têm que ser convertidas para que de fato a gente consiga reiterar esse adolescente novamente na sociedade, mas óbvio, junto com a família. Falta de política a vida inteira, sabe? Leva a situações que só quem passa sabe. Ex-interna do DEGASE, Monalisa Teixeira viveu na pele as dificuldades e violências do sistema, sofreu abuso sexual por parte de um agente e hoje luta para mudar o quadro. Mas para ela, muita coisa permanece igual até hoje. Eu passei em 2005, a gente está em 2024, acho que muita coisa não mudou. Até porque eu acho que isso também é um projeto do Estado, né, para que realmente dê errado. É um projeto bem elaborado para que pessoas negras tenham seus corpos controlados ali dentro daquele lugar. E isso não é de agora, isso vem desde a época da colonização, né? Alguém hoje aqui na audiência falou sobre navios negreiros. Hoje as unidades socioeducativas e os sistemas prisionais estão lotados de quê? De pessoas negras. Se o Estado não foi capaz de garantir os meus direitos enquanto eu era uma jovem comum aqui fora, imagina uma jovem que era estereotipada, né, a partir de uma passagem do sistema socioeducativo. Outro problema enfrentado nas unidades socioeducativas diz respeito justamente à educação. De acordo com o defensor público Rodrigo Azambuja, as condições de ensino do sistema são precárias, o que acaba por tornar ainda mais difícil o processo de reinserção dos adolescentes na sociedade. O atendimento educacional, a gente tem dito que ele ainda é muito deficiente. A gente espera, por conta de decisões do Conselho Nacional de Educação, que, por exemplo, esses meninos conseguissem ter acesso à educação em tempo integral, ou seja, que esses colégios funcionassem pelo menos com um turno de 7 horas de atividades pedagógicas. Isso não é uma realidade em nenhuma unidade do DEGASE. A grande maioria deles, mais de 70%, já está evadido da escola e tem uma distorção idade-série muito grande. O que acontece muitas vezes? Quando eles têm a medida extinta, eles ainda não conseguem, a gente não consegue assegurar a vaga direta no colégio que ele vai estudar na outra medida socioeducativa que ele recebeu. E essa falta, né, de continuidade aí do percurso escolar, diante de todas as fragilidades que ele já teve na vida, muitas vezes faz com que ele volte a evadir da escola e não consiga reescrever, né, a história dele afastada da prática aí de atos infracionais. A presidente da Comissão de Direito Socioeducativo da OAB criticou a condição dos internos do DEGASE, que, segundo ela, refletem um estado de tortura permanente, e disse que o momento, após o cumprimento das medidas socioeducativas, é uma condenação à reincidência. Quando ele sai do cumprimento de medida, ele volta para o mesmo território, para a mesma condição que fez com que ele tivesse, afinal, cometido algum ato indevido. Fato é que a possibilidade de reincidência é absoluta e cada vez a medida que vai ser aplicada vai ser mais gravosa, exatamente porque considera a reincidência. Ora, se ele completa uma idade maior, ele vai direto para o sistema penal. Então, você tem toda uma trajetória de um menino condenado a não ter outra alternativa, senão uma repetição de comportamento e de chances que é nenhuma. O presidente da Comissão de Combate às Discriminações da Alerj destacou a necessidade de discussão sobre a lei orgânica do DEGASE e afirmou que vai criar um grupo de trabalho para acompanhar pontos importantes relativos às unidades socioeducativas. As suas unidades hoje têm um perfil ainda muito aquém daquilo que a gente acredita que seja. Tem também um debate fundamental, que é o debate em relação ao perfil do que é o DEGASE, se é socioeducação,
pautado em medidas socioeducativas ou se restringe ao seu papel à segurança. Então, a nossa audiência pública é um pouco para dar um norte nessa direção. Temos também a discussão do que é o orçamento. Nós batalhamos para que o orçamento do Estado do Rio de Janeiro tivesse mais investimento em socioeducação, né? Infelizmente, não foi essa a realidade apresentada pelo governo do Estado. É também um problema, porque política pública, se não é manifestada em orçamento público, ela acaba não tendo efetividade, porque se você não tem de recursos para aquela pasta, você acaba também não funcionando, e é o caso da socioeducação aqui do Rio de Janeiro. Mas existem outros temas que nós vamos estar trabalhando nesse grupo de trabalho, né, que nós vamos estar atuando nesse grupo, que é a questão do assédio moral, a questão também dos serviços, de como essas migrações que estão sendo feitas aí dos trabalhadores, que é para nós um grande problema. Tem também a própria discussão dos jovens, né, que estão dentro das unidades do Degase, como que está sendo esse atendimento, foi denunciada aqui a falta de higiene, foi denunciada a falta de estrutura material. Então, são coisas que essa comissão, que o nosso mandato e que a comissão de combate às discriminações vai estar atuando permanentemente.